E de acordo com a FC Stone, o mercado do milho segue em relação com as incertezas logísticas que o Brasil tem. E essas incertezas logísticas, elas acabam impactando diretamente a expectativa que se tem de embarques de milho no Brasil, que por enquanto, pelo menos para esse começo de mês de agosto, a FC Stone mantém a sua estimativa em 28 milhões de toneladas a serem exportadas, mas não descarta a possibilidade de reduzir. Em relação ao consumo interno, fica tudo igual, de acordo com a FC Stone. Vamos ver um pouco dos dados gerais dessa importante empresa para o milho aqui no Brasil, aqui oferta e demanda. Então você tem aqui, primeiro, os dados de exportação, sem alterações em 28 milhões de toneladas. O que chama atenção aqui também são os 15 milhões de toneladas que a FC Stone encontra no Brasil, 1 milhão de toneladas a mais do que aquilo que declarava um mês antes. Um outro dado importante é que o ciclo de verão, a primeira safra, passou de uma estimativa de 23 milhões e 800 mil toneladas para 24 milhões e 600 mil toneladas após revisão da produtividade em alguns estados da região norte e nordeste do país. Já a segunda safra chega a 55 milhões e 550 mil toneladas, um pouco maior, 130 mil toneladas do que a previsão do mês de julho. Assim como na safra de verão, houve ajuste também na produtividade de estados da região norte do país. Aí o total, você vê ali a coluna amarela, de acordo com as duas estimativas, para a primeira e segunda safra da FC Stone, chega a 80 milhões e 100 mil toneladas. Grande questão que fica aí é em relação, porque safra já está praticamente pronta, tem os trabalhos de atividade de campo que muita gente está colhendo ainda, mas desse número não passa. A grande questão é se o Brasil vai conseguir embarcar aquilo que se está estimando, ou que se estava estimando durante o ano todo. Essas estimativas já foram de 30 milhões de toneladas para diversos órgãos, agora a maior parte deles está apontando para 28 milhões de toneladas por conta do tabelamento de fretes. Falo agora com esse produtor que tem o milho de segunda safra, está trabalhando no campo, que está colhendo. Vamos saber agora especificamente para o produtor do Mato Grosso do Sul, com a Juliana Rezende, como é que está o clima, a previsão do tempo para o estado. Lembrando que esse é um dos estados mais prejudicados, Juliana, pelo fator climático. Teve perdas em relação à produtividade por conta daquela seca que acabou se abatendo sobre as áreas de produção. Olha, Fabiano, durante os últimos períodos, o tempo bastante seco, então, como você mesmo falou, prejudicou muitas lavouras de milho segundo a safra do estado do Mato Grosso do Sul. Os índices de umidade do solo caíram bastante, ficando agora em torno apenas de 10% no estado. Os produtores estão em andamento com as atividades de colheita das lavouras, ficando em torno de 40%, até pelo menos o início desta semana, os produtores já haviam colhido 40% das lavouras no estado do Mato Grosso do Sul. Ainda um pouco mais atrasada se comparar com o este mesmo período do ano passado, em que os produtores já alcançavam em torno de metade das áreas produtoras já colhidas. No Mato Grosso do Sul, agora ao longo dos próximos dias, vamos ter áreas de instabilidades atuando na maior parte do estado. Até o dia 7 de agosto, a chuva vai persistir no estado. Tem risco para até uma chuva um pouco mais significativa e expressiva nas áreas mais ao sul e também oeste do estado. Enquanto na faixa norte a chuva é bem mais fraca, são pancadas mais isoladas e também com menor volume de água. Agora, em relação às temperaturas, não temos previsão de frio. As temperaturas mínimas ficam em torno de 14, 16 graus até o dia 7 de agosto. Já a partir da semana seguinte, entre os dias 8 e 12, a tendência ainda é de um tempo mais instável na maior parte do estado, só que a chuva dessa vez perde bastante intensidade. As pancadas que aconteceram no estado são muito fracas e isoladas. Então, no decorrer desta semana, como ainda tem previsão de chuva de forma bastante expressiva, pode ainda atrapalhar os produtores que estão em fase de colheita no campo, mesmo que de forma mais momentânea e pontual. E a partir da semana seguinte, conforme essa chuva perde bastante intensidade, o cenário ainda volta a se tornar bastante favorável para o andamento das atividades no campo e da colheita do milho segunda safra no estado do Mato Grosso do Sul.